Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o texto de Efésios, no capítulo 4, de 7 a 16. Nesta manhã nós vamos estudar introdutoriamente este texto, com vistas a apresentar para os irmãos o que a Bíblia revela ser uma expressão de uma igreja saudável. Eu quero nesta manhã, junto com o Mateus Colistetti, o nosso ministro para a administração, apresentar para vocês uma espécie de treliça para o cuidado do rebanho. Portanto, hoje de manhã nós teremos duas partes em termos de mensagem. A primeira parte, com esta introdução bíblica, e a segunda parte, mais resumidamente, mas com tempo o bastante, para vocês enxergarem o que está no nosso coração, para aquilo que queremos desenvolver. E Deus permitindo, domingo que vem de manhã a gente retoma Hebreus, e à noite Levítico, porque hoje à noite eu quero convidar você para estudar o Salmo 23, fruto do trabalho de exegese, de estudo com os alunos lá no Seminário Teológico Batista Mineiro, o trabalho que eu conduzi com eles e a mensagem que eu escrevi, fruto de toda a observação que fizemos juntos do texto. E hoje à noite, eu quero que você venha para aprender sobre o Senhor Salmo 23. Domingo que vem, Deus permitindo, a gente volta a Levítico à noite e Hebreus de manhã. Nesta manhã, Efésios 4, de 7 a 16. Eu leio na NVT. A cada um de nós, porém, o Senhor concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais partes do corpo para que todo o corpo se desenvolva
e seja saudável em amor. Até aqui, a palavra de Deus. Mais do que tamanho, o que Cristo espera de uma igreja é saúde. Quando saudável, o corpo crescerá e frutificará conforme o propósito divino. Além da palavra de Deus, inspirada por Deus, além da palavra e do Espírito, o que favorece o crescimento saudável de uma igreja, sabe o que é? Além da palavra, além do Espírito, o que favorece o crescimento saudável de uma igreja é a sua estrutura, é a sua governança, é o seu modo de governo, é a treliça adequada. Para uma igreja crescer saudável, ou ser saudável e crescer, é nesta ordem: saúde e crescimento. Como qualquer corpo humano, nós temos uma pediatra aqui na igreja e ela vai te dizer isso. Você olha a criança e a medida de saúde é o quê? É o crescimento dentro da faixa de idade, o crescimento esperado, apetite, etc. A saúde promove crescimento. Portanto, o foco de qualquer bom médico não é em simplesmente espichar a criança, mas deixá-la saudável, para que ela, pelo próprio corpo dela, cresça. Assim é com a igreja, como acabamos de ler. Uma igreja nutrida pela palavra de Deus, que é o que buscamos fazer aqui dominicalmente, nas escolas bíblicas dominicais, nos encontros dos grupos pequenos, nas reuniões dos ministérios ou departamentos. Uma igreja nutrida da palavra, uma igreja movida pelo Espírito, na palavra, e com uma treliça adequada, com uma estrutura, com uma forma de governo apropriada, verdadeiramente ela vai crescer. E vai crescer para atingir o tamanho que Deus mesmo estabeleceu para ela. Veja bem, eu tenho 1,68 m, e por isso eu não sou menos saudável ou humano ou qualquer outra característica do que qualquer irmão que tenha 1,90 m. Eu não sou menos por ter 1,68 m. Então, uma igreja alimentada pela palavra, movida pelo Espírito, com uma estrutura ou com uma treliça adequada, uma estrutura que verdadeiramente sirva à videira, ao corpo, às pessoas, não uma estrutura pela estrutura, não uma estrutura para simplesmente manter programas, mas uma estrutura que visa de fato dar suporte para que a videira cresça, floresça e frutifique. É disso que estamos falando. Este é meu 9º ano como seu pastor. Fez 9 anos que eu sou seu pastor, no último dia 9 de janeiro. E há 9 anos eu vinha orando e buscando uma maneira de termos uma estrutura administrativa que me auxiliasse nesta questão de treliça. E a chegada do Mateus foi isto. Pois bem, é sobre a edificação dessa treliça que eu pretendo falar nesta manhã. Eu e Colistete, nosso ministro para a administração. Na primeira parte, eu farei uma breve exposição do texto de Efésios, que a gente leu,
Em seguida, o Colistete vai apresentar suas considerações, revelando o que nós estamos sonhando em termos de treliça para a nossa videira, para a nossa igreja. Algo ainda embrionário, algo ainda bem rudimentar, mas que será sim, com a ajuda de todos vocês, burilado, lixado, melhorado, para que a gente consiga então frutificar. Na caminhada com Deus, a gente tem que viver em união. O que o pecado fez conosco foi nos separar de Deus e nos separar uns dos outros. E portanto, unidade, união num corpo, numa igreja, células que não vivem para comer outras células, porque num organismo onde uma célula vive para comer a outra, isso é um organismo doente, tem nome isso. Mas num corpo, uma igreja onde as células, os membros, não vivem de comer uns aos outros, de machucar uns aos outros, mas de cuidar uns dos outros, e de edificar uns aos outros, isso tem um nome: saúde. Paulo estava preocupado de algum modo com a unidade da igreja de Éfeso. E a gente sabe que esta igreja, a longo prazo, ela perdeu o primeiro amor. Você se lembra disso? A carta de Jesus a Éfeso em Apocalipse revela que esta igreja, esta onde Paulo gastou, nós estudamos isto durante várias mensagens recentemente, quando estávamos em Atos. Paulo gastou vários anos, 3 anos pelo menos, ensinando naquela igreja, edificando presbíteros, uma pluralidade de homens que estava pastoreando aquela mesma igreja, presbíteros de Éfeso. Nós estudamos isso, mas Paulo de algum modo parece que já vislumbrava alguma desunião. Ele não é explícito, até porque essa carta é uma carta onde, se me lembro corretamente, Paulo não dá bronca em ninguém especificamente, mas se ele não está agindo de um modo a aplicar uma disciplina corretiva, certamente ele está agindo, aplicando uma disciplina formativa. Ele já vislumbrava o risco de desunião, e a gente sabe que isso aconteceu. Tenho, porém, contra Éfeso, disse Jesus, que vocês perderam o primeiro amor. Amor por Deus, amor uns pelos outros. A igreja adoeceu. Tinha doutrina, tinha teologia, era reformada, mas não tinha amor. Perdeu o primeiro amor. Olha o que Paulo escreve em Efésios 4, versos 1, 2 e 3. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. O chamado eficaz para a salvação. Vivam de modo digno da salvação que receberam, da regeneração que receberam. Vivam de modo digno da conversão. Como assim, Paulo? O que você quer qualificar? O que especificamente deveria ser cultivado por esta igreja? Verso 2, olha que interessante. Sejam sempre humildes e amáveis. Está vendo isso? Marca de uma igreja saudável. Humildade, amor. Sejam humildes, sejam amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Paulo já farejava alguma falta de amor. A prova é a carta de Jesus à igreja de Éfeso.
Paulo já farejava isso. Vivam de modo digno do chamado que receberam. Ou seja, sejam sempre humildes, amáveis, pacientes uns com os outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Olha que interessante, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados ou salvos para uma só esperança. Essa vida em unidade é prova de saúde. Uma família que vive brigando revela ser uma família doente, ou não é? Uma igreja que vive brigando revela ser uma igreja doente. Meu povo, vocês sabem, graças a Deus, nós não temos isso entre nós, pelo menos não no nível de perturbar-nos, e glória a Deus por isso, e que Deus nos mantenha assim. Essa vida em unidade é prova de saúde, porque, como eu disse, o resultado imediato do pecado lá no Éden foi a separação. O homem se separou de Deus, o homem se separou da mulher, a mulher do homem, cobriram-se de folhas. Uma vez que o pecado nos separa de Deus e uns dos outros, unidade é sinal de saúde. Por isso, Paulo está aqui como apóstolo apelando para que nós nos esforcemos em prol de mantermos a unidade, porque Paulo sabe que a prática do amor e das boas obras não é algo natural para nós, a gente precisa ser estimulados, como o autor de Hebreus vai dizer. Estimulem-se uns aos outros na prática do amor e das boas obras, façam isto. Unidade, porém, não é sinônimo de uniformidade. E aqui é a coisa difícil. E diversidade nesse contexto, é preciso ter tanto cuidado para definir a palavra diversidade nos dias em que a gente vive. A diversidade de que Paulo fala, de que eu estou falando, é a diversidade de dons. Dons. Unidos com dons diferentes. Isso é tão sério, porque quanto mais uma igreja pratica seus dons individualmente, tanto mais ela é tentada a rachar em desunião. Por quê? Porque as pessoas vão achar que certos dons são superiores aos outros. Não, o pastor, o dom de pastorear é muito superior ao dom de servir lá na cozinha. E está longe de ser verdade. Unidade não é sinônimo de uniformidade. O texto que a gente acabou de ler revela que Paulo espera grande diversidade de dons na igreja. Diversidade de dons para servir. Porque aqui, quando ele trata da união, ele faz questão de enfatizar que nós nos complementamos quando nós servimos uns aos outros. Cada um com o dom recebido de Deus. A unidade do povo da graça, que nós somos o povo da graça, a unidade do povo da graça brilha em sua qualidade de vida. A nossa qualidade de vida como igreja, já a diversidade de dons se destaca pelas qualificações para o serviço. A unidade brilha na qualidade de vida e a diversidade se destaca pelas qualificações. Então estamos falando de duas coisas muito importantes: qualidade e qualificações. Só assim o povo da graça vai fazer a diferença. Então, pensando nisso, eu chamo a sua atenção agora
para 4 lições que eu quero resgatar aqui, ou destacar de Efésios 4, de 7 a 16. Primeira lição. 4 lições sobre a expressão do povo da graça. 4 lições. Primeira, a raiz da diversidade. Diversidade de dons, pelo amor de Deus. É disso que eu estou falando. Diversidade do povo da graça jamais poderá ser motivo para desunião. E a grande tentação, eu vou repetir, meu povo, quanto mais dermos destaques aos dons espirituais, ao serviço dos crentes, cada um com a habilidade que Deus te deu para exercer, mais tentados seremos à desunião. Algo que infelizmente muitas vezes acontece. Então, para preservar a unidade entre os cristãos, Paulo vai começar. Paulo era um grande médico, um grande clínico geral, no sentido de saber fazer diagnóstico. Olha o que ele vai dizer para mim e para você, se entendermos qual é a raiz da diversidade dos dons. Jamais nos ufanaremos, jamais nos orgulharemos. Olha o que ele diz no verso 7 de Efésios 4. Paulo vai revelar a raiz de toda a diversidade de dons na igreja. Verso 7. A cada um de nós, porém, o Senhor concedeu uma dádiva. Dorea do grego. Dorea, que significa graça. Significa benefício, significa um presente honroso. Era usada essa palavra para descrever os reis que davam presentes honrosos aos súditos. Ele concedeu uma dádiva, dorea, uma graça, um benefício, um presente, por meio da generosidade de Cristo. Sua habilidade, sua capacidade de pregar, de ensinar, de servir, de contribuir, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Atos 2:38, a palavra doreia destaca a gratuidade do Espírito Santo como presente de Deus. Nós não fizemos por merecer o Espírito, Deus nos deu o Espírito de graça. Romanos 5,15 fala que a salvação não é fruto de obras, mas é um dom, doreia, concedido pela graça. Nós não fizemos por merecer a salvação, ela é doreia, ela é presente. E em Efésios 4:7, Paulo diz que a soberana generosidade de Cristo distribuiu doreia, dons generosamente, com o intuito de produzir saúde e crescimento na igreja. É dom. Paulo revela que a diversidade de dons distribuídos à igreja é fruto da graça de Deus. Os dons são capacitações de origem espiritual, não se tratam de talentos naturais per si, nem de aptidões humanas per si, mas nem de habilidades que você adquire por treinamento, mas são capacitações divinas. Portanto, a graça de Deus é a raiz de todo dom. É a raiz do dom do Espírito, como o próprio Espírito habitando em nós. A graça é a raiz de toda salvação. A graça é a raiz dos dons para servirmos. A origem do seu dom nunca está em você, mas em Deus. Portanto, não há espaço para o orgulho.
O orgulho nasce daquele que se esquece de onde Deus o tirou, o que Deus fez por ele e o que Deus deu está dando para ele. Quem se esquece disso, quem se esquece de suas origens, o orgulho sobe para a cabeça. Outra verdade que Paulo registra é que cada um recebe seu dom ou seus dons conforme a medida repartida por Cristo. Eu leio na NVI, Efésios 4:7. Ou seja, nenhum cristão possui todos os dons. Talvez você tenha mais de um, mas jamais todos. O dom ou os dons que cada um tem estão na medida exata, determinada por Cristo. E isso significa que a gente precisa uns dos outros. Por isso que Deus não te deu todos os dons, porque você precisa do pé. Você precisa do nariz. Você precisa dos nervos que te permitem levar aquela comunicação para o cérebro dizendo, está doendo. Porque se você perder a habilidade de sentir dor, você vai comprometer seu pé, sua mão, seu dedo, vai gastá-los até acabar com eles. Então, muitas vezes a gente perde a sensibilidade, são os nervos, enquanto dons do Espírito no corpo, que vai nos alertar para determinados perigos e dizer, acorda, está doendo. E aí você começa a mancar, do contrário você mói seu pé. A gente precisa uns dos outros. A diversidade dos dons tem o propósito de gerar mútua dependência. Cuidado com quem acha que não precisa do corpo. A graça que distribui os dons é obra do Cristo vencedor. Paulo utiliza a imagem de um general vitorioso que distribuiu os despojos da guerra entre os seus aliados. Está aqui em Efésios 4, de 8 a 10. Por isso, o Salmo 68, 18 diz: quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, dons. Notem que diz que ele subiu, Cristo, ascendeu aos céus. Por certo, isso significa que Cristo desceu à terra. Não está dizendo aqui que ele desceu ao inferno. Está dizendo aqui que ele desceu ao mundo inferior, às partes inferiores. Ele se fez um de nós, ele pisou no lamaçal do pecado, ele mesmo sem pecado. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Então, na condição de Cristo vitorioso, ele presenteia seus aliados, nós, suas ovelhas. Ele compra para nós o Espírito, com a sua vitória sobre a morte, com a sua ressurreição para a nossa justificação. Ele compra para nós o Espírito, Ele compra para nós a salvação, Ele compra para nós as dádivas de Deus, para servirmos uns aos outros. Devemos viver em unidade, servindo, cada um de acordo com o dom que recebeu, Efésios 4:8. Então a raiz da diversidade de dons é a graça do Cristo vitorioso. Se eu tenho o dom de pregar, não vem de mim, é dom de Deus, e portanto, se eu me vangloriar, é pecado. Segundo, os ramos da diversidade, verso 11. A gente observa que o povo da graça demonstra sua diversidade através dos dons. No verso 8, diz que quando Cristo subiu às alturas, ele levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Quais são essas dádivas? Verso 11.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. No Novo Testamento existe 5 passagens que listam aproximadamente 20 dons espirituais concedidos por Deus à igreja, com o propósito de edificar a igreja e glorificar a Cristo. Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 7 a 11, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, Efésios 4, 11, 1 de Pedro 4, de 10 a 11, 5 listas. Não são exaustivas. É óbvio que Deus concede mais do que esses dons. Esses dons estão aqui por amostragem. Esses dons podem ser divididos, de acordo com alguns, em 4 categorias: os dons de comunicação, os dons de sinais, os dons de serviço, e no caso de Efésios 4:11, os dons ministeriais. Os dons ministeriais aqui em Efésios 4:11 são 4: apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Pastor e mestre. Apóstolos. Originalmente os apóstolos foram aqueles escolhidos ou autorizados pelo próprio Cristo. 1 Coríntios 15, de 5 a 8. E eles foram escolhidos e autorizados para estabelecer a igreja. Efésios 2:20, Efésios 3:26. Então, nesse sentido de autoridade apostólica, não há mais apóstolos nos dias de hoje. Os que estão aí são fake. Não são apóstolos nesse sentido. Eu ouvi dizer que alguns se arrogam apóstolos para justificar os sinais e prodígios. Ora, você não precisa arrogar para si apóstolo. O título, se Deus quiser operar algum sinal ou prodígio ou milagre através de você, isso é dom de Deus. Mas a gente sabe que a motivação é outra. É controle e tudo o mais, que não cabe a mim, a nós julgar, mas o Senhor certamente julgará. Por outro lado, o termo apóstolo, ele significa enviado. Ele significa alguém comissionado. Alguém chamado e enviado por Deus. E nesse sentido, honestamente, todos somos. Por exemplo, João 13:16, eu, Jesus, lhes digo a verdade, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o apóstolos é mais importante que aquele que o envia. Apóstolos é mensageiro, é enviado. Nesse sentido, à luz da grande comissão, vão, façam discípulos de todas as nações. Nesse sentido, você é apóstolo, enviado. E a sua autoridade não está no título, assim como a minha, como pastor, não está no título que vocês conferem a mim. A minha autoridade está na medida em que a minha vida, a minha mensagem se fundamenta nos profetas e nos apóstolos da Bíblia. Nesse sentido, você é apóstolo, fundamentado nas Escrituras. Essa é a sua autoridade. Você crê nas Escrituras, de Gênesis ao cantor cristão. Brincadeira, você nem sabe a piada. É que antigamente as Bíblias dos batistas, no final delas vinha um cantor cristão. Graças a Deus tiraram, porque deve ter feito muita gente achar que aquilo é inspirado e irretocável. O cantor cristão tem seus erros, tá, gente? A Bíblia não. De Gênesis a Apocalipse, sua vida é fundamentada aqui. Você é enviado com essa autoridade bíblica.
Segundo, profetas. Assim como os apóstolos, os profetas desempenharam um papel essencial no fortalecimento da igreja. Em primeiro lugar, entregando revelação inspirada de Deus. Pelo menos aquelas revelações que ficaram na Bíblia. Hoje, porém, a função do profeta não é adivinhar o futuro, meu Deus do céu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, deixa eu te mostrar o que o profeta faz. 14, verso 3. Aquele que profetiza faz o quê? Fortalece, anima e conforta. As profecias que eu escuto por aí assusta, intimida e amedronta. A profecia, diz Paulo, ela serve para fortalecer ou edificar, ela serve para animar ou exortar, ânimo, exortação, ânimo, e para confortar ou consolar o povo de Deus. Mas isso sempre fundamentado no ensino do Novo Testamento. Olha o que Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, no verso 37. Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o Novo Testamento. Será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, esse profeta será ignorado. Meu Deus do céu, o que nós temos hoje é algum tipo de doença psiquiátrica, só pode ser. Ou muita má fé. Ou muita má fé. Porque só se Paulo desenhasse, você vai ouvir o que eu digo nas Escrituras, você vai ouvir o que está na Bíblia, você vai ouvir o que está aqui escrito, e você, pelo Espírito, de algum modo, vai agir para fortalecer, animar e confortar. Você vai agir para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Sim, é possível que Deus imprima no seu coração aquela sensação assim. Cola lá no Marcos, Leandro. Cola lá. Parece que ele está abatido. Vai lá. Essa impressão, eu creio que isso é de Deus. Aí você cola no Marcos, e em vez de pôr a mão na cabeça dizendo, assim diz o Senhor, em vez disso, você abre a Bíblia e diz, Marcos, parece que você está abatido, você quer me falar sobre isso? Primeiro vai dizer, poxa, como é que você sabe disso? Não sei, pareceu-me. Em vez de dizer, Deus me revelou, para com isso, é Deus, pode até ter sido, eu creio, mas para que dizer isso? Não precisa. Me parece que você está assim. Fala para mim. Aí ele vai abrir o coração. E você, com base no que ouviu, vai trazer palavra de Deus que de algum modo fortaleça, anime e conforte. Isso é profecia. Ou você pode dizer, Marcos, eu amanheci com desejo de partilhar com você esse versículo. Espero que te fortaleça, anime e conforte. Nisso eu creio. Evangelistas. Os evangelistas eram missionários itinerantes, designados pelos apóstolos. Filipe, por exemplo, foi um diácono evangelista na igreja primitiva. Timóteo desempenhou o papel de evangelista. Billy Graham foi o grande evangelista dos batistas. As igrejas batistas
A maioria delas no Brasil foram plantadas fruto de trabalho de evangelistas. Charles Swindoll sugere que a gente poderia chamar os evangelistas de ginecologistas obstetras. É aqueles que vão a campo e trazem à luz os que são salvos. Todos somos chamados a pregar e a fazer discípulos, mas de algum modo especial Deus dota alguns com habilidade suprema de colar e trazer a vida pelo Evangelho, um novo convertido. E como eu queria ver mais desses entre nós. E por fim, pastores e mestres. Essa construção gramatical no texto parece falar que é o duplo papel do pastor. Ele é pastor-mestre. Ele tem que ser mestre, certo? O presbítero, qual é a grande diferença dele para o diácono? Alguns diáconos podem ter sim habilidades para ensinar, mas não precisa ter. Filipe era diácono e tinha habilidade. Mas todo presbítero, ou pastor, ou bispo, é a mesma coisa. Ele tem que ter a habilidade de ensinar. Portanto, ele tem que ser mestre. Não significa que ele tem que ter mestrado ou doutorado, porque há grandes homens na história. Spurgeon, por exemplo, nunca sentou num seminário. Mas era um mestre. Então, você tem que ter a habilidade de ensinar. No futuro, permitindo o Senhor, a igreja entendendo que é assim, os presbíteros que viermos a constituir terão que ser homens aptos para ensinar e fazer novos discípulos. Esse é o papel principal do presbítero. Aí o Charles Swindoll diz assim: se o evangelista é o obstetra, se ele é aquele que traz à luz o novo crente, os pastores, presbíteros, mestres, são os pediatras, que pega logo a criança que sai da barriga da mãe e cuida dela. Então os pastores, os presbíteros, eles são os pediatras, eles são os clínicos gerais, eles são os geriatras, eles são os cardiologistas, eles são os nutricionistas, eles são os fisioterapeutas, eles são aqueles que pegam o recém-nascido e cuida dele para ver Cristo ser formado neles. Portanto, os ramos da diversidade do povo da graça, uns são apóstolos enviados, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, presbíteros, mestres. E por que motivo Deus dá isso à igreja? Quais são as razões? Efésios 4:12. Qual é o propósito de Deus ter designado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, presbíteros mestres? Qual o propósito? Eles são responsáveis. Leia você em voz alta. Qual é a palavra que está aí? Eles são responsáveis para preparar. Essa é a minha principal função. Preparar o povo santo. Vocês generosamente, abundantemente me remuneram para eu prepará-los. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Preparar o povo santo para quê? Para realizar a obra. Quem realiza a obra? O povo santo. É óbvio, o pastor também realiza, mas ele realiza preparando o povo santo para a obra. O ministério dessa igreja, em última instância, não é meu, é de vocês. Eu os preparo para isso. Eu e os demais pastores, presbíteros dessa igreja. Preparamos vocês para que vocês edifiquem o corpo de Cristo.
eu edifico, eu preparo e eu edifico vocês, para que vocês, por sua vez, exerçam o ministério. Qual é o papel do pastor principalmente? Preparar e edificar. Preparar, esse verbo, ele é curioso. William Barclay diz que na medicina, esse verbo era usado para falar da cirurgia, referindo-se especificamente ao ato de colocar pino nos ossos para colá-los. Quanta gente quebrada que vem à luz, e o pastor trabalha para colá-las. Pastores são ortopedistas, e tem que ser da melhor qualidade. Quanta gente quebrada, que pastores, pela graça e pelo Espírito, remenda os ossos. Em alguns casos, ossos remendados que no futuro, infelizmente, servirão para dar coice no próprio pastor. Foi o que aconteceu com Corinto. Paulo remendou aqueles ossos, e de repente se viu levando o coice deles. E Paulo vai dizer: e quanto mais eu os amo, mais vocês me machucam. Segundo aos Coríntios ele diz isso: mas eu continuarei me desgastando por vocês. Esse é o papel do presbítero. Na política, preparar significa o ato de reconciliar partidos opostos, permitindo a governabilidade. Preparar, unir pessoas com pensamentos diferentes. O pastor aglutina. Oh meu Deus, e como a gente lida com isso todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Aglutinar ideias divergentes. Pastor tem que ter essa habilidade. Não adianta você subir aqui e pregar bonito, se lá embaixo você não sabe unir ossos quebrados, unir cabeças divergentes. No Novo Testamento foi usado para descrever o remendo de redes da pesca, preparar as redes, remendar as redes. A ideia central, portanto, é colocar algo em condição de uso adequado. Esse é o papel do pastor. Ele também edifica, esse termo utilizado na construção civil para descrever a edificação de uma casa, de um prédio. Então o papel pastoral é preparar para edificar, é curar para construir, é unir para trabalhar, é ensinar para multiplicar, é cuidar para crescer. E por fim, os resultados da diversidade. Primeiro, maturidade. Olha o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Unidade da fé, do conhecimento, unidade na doutrina dos apóstolos, unidade na nossa confissão de fé, conforme está lá na nossa ata de fundação, aqueles 18 artigos sobre os quais a segunda igreja batista em Goiânia foi edificada. Unidade. Unidade é maturidade, repito, unidade é maturidade. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O objetivo é maturidade. Segundo, estabilidade. Olha o verso 14: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O pastor traz estabilidade na ovelha, ajuda ela a ler o mundo, ouvir as heresias e dizer: isso não é de Deus, esse vento não me toca. Terceiro, amabilidade. Amabilidade.
Uma coisa que eu jamais gostaria de ver entre nós é uma igreja cheia de doutrina, quero isso, amo, almejo isso, mas que deixa de ser amável. Foi o que aconteceu com Éfeso. Tenho, porém, contra ti que perdeu o primeiro amor. Amabilidade. Amabilidade para discordar. Amabilidade para exortar. Amabilidade. Olha o verso 15. Em vez disso, seremos como Jesus. Falaremos a verdade em amor. A verdade em amor. A verdade em amor. Não seja daqueles que dizem: sabe por que ninguém gosta de mim, pastor? Já cansei de ouvir isso. Dá vontade de bater. Sabe por que ninguém gosta de mim? Porque eu falo a verdade, eu digo na cara. Que situação. Tudo bem, minha irmã, tudo bem, meu irmão, fale a verdade, mas fale em amor. Falar em amor significa a hora de dizer, significa o que dizer, significa como dizer. Percebeu? Isso é falar em amor. A hora de dizer, o que dizer, como dizer. E se você quer saber o que dizer, leia 1 de Pedro 4,10, que diz que tudo que você for falar, que seja palavra de Deus e não sua. Isso é falar a verdade em amor. Como, o que e quando dizer. Em nome de Jesus, que Deus salve e leve para o céu, eu espero, aqueles que são do tipo que dizem: não gosta de mim porque eu digo o que eu penso. Tem gente que destruiu famílias assim, tem pai que destruiu filhos, tem mulher que destruiu casamento, tem gente destruindo igrejas, porque é do tipo que fala, e eu digo a verdade, eu sou transparente. Isso não é transparência, isso é falta de educação, para dizer o mínimo. Amabilidade, falar a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Verdade em amor. E por fim, disponibilidade. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, cada parte, ao cumprir sua função específica. Uns presbíteros, outros diáconos, mas todos exercendo sua função específica, ajudando as demais partes a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Essa é a expressão de uma igreja saudável. Quero chamar o Colistete aqui à frente. Ele vai gastar aí 15 minutos, talvez um pouquinho mais. Não vai embora não, porque o sermão não acabou. Ele vai tentar mostrar agora aquilo que está no coração dele, que ele repartiu comigo, que eu amei quando eu vi. E falei, é disso que a gente precisa. Vamos lá, vamos ouvi-lo com amor. Bom dia, meus irmãos. Dando continuidade, graça e paz a todos. Mais uma vez é um privilégio estar aqui. E a gente vai trazer de uma forma prática esse projeto que nasceu no nosso coração. Desde o ano passado a gente vem trabalhando. Esse ano a gente pôde compartilhar com a diretoria, com os diáconos, e enfim, agora com a igreja, diante desse sermão que nos faz entender de fato esse propósito. Mas vamos lá. Vou buscar ser o mais prático possível com os irmãos. Projeto Soma. O projeto ele vai unir os ministérios em prol desse trabalho específico. Esse projeto Soma não é do Mateus, esse projeto Soma não é do pastor Leandro, é de toda a igreja. Como disse, é a união dos ministérios da diaconia e também dos pequenos grupos. A gente tem os pequenos grupos
E nós vamos trabalhar para que esse seja um braço ministerial desse projeto, unindo o trabalho da diaconia. É um chamado à vida cristã em comunhão, refletindo a unidade do corpo de Cristo, a expressão da igreja saudável. Como surgiu o projeto? Ele nasce na inspiração da tradição reformada de Johannes Bugenhagen. Johannes Bugenhagen, ele foi o pastor auxiliar de Martim Lutero. Ele não é tão conhecido como Martim Lutero e demais que acompanharam a Reforma Protestante, mas ele foi o braço direito de Lutero exatamente nesse trabalho de treliça, exatamente nesse trabalho de expansão administrativa no cuidado de diáconos e presbíteros, expandindo pela Europa todo o conteúdo reformado. E no modelo eclesiológico de Mark Dever, da Capitol Baptist Church, Capitol Hill. Então, ele é referência no modelo eclesiológico, o qual nós também temos a referência dele. Unimos doutrina sólida, discipulado intencional e hospitalidade cristã para fomentar essa vida piedosa e o crescimento em Cristo. E o significado, esse soma é um acróstico também, que é santidade, oração, misericórdia e acolhimento. Estava no final, eu vou adiantar. No grego, eu vou adiantar. O derivado do grego de soma é corpo. Exatamente isso que nós estamos falando, exatamente isso que o pastor Leandro pregou. A expressão de uma igreja saudável, a saúde do corpo. Soma, no derivado grego, é corpo. Santidade, um chamado para uma vida separada. Então, a ideia é ter o discipulado que enfatiza a santidade bíblica. Diáconos e pastores / presbíteros devem ser exemplos de santidade nas qualificações bíblicas em Timóteo, que está em Tito. A igreja também deve encorajar uns aos outros à santidade, refletindo essa pureza do Evangelho. Oração, a dependência de Deus. Assim como os reformadores, Charles Spurgeon também falava, uma igreja que não ora, uma igreja morta. Então, cada pequeno grupo deve vivenciar a prática da oração. Diáconos e pastores / presbíteros devem interceder ativamente pelos membros e estimular que os membros orem uns pelos outros. A oração deve ser bíblica, persistente e central na vida da igreja. Misericórdia, o reflexo prático da vida piedosa. Então, nós vamos fazer a implantação do cuidado integral da membresia, um apoio pastoral e diaconal para os membros, suporte físico e espiritual para a igreja. E o último do acróstico, acolhimento, hospitalidade e comunhão. Pequenos grupos como espaços de discipulado e comunhão, onde o ensino vai permear todo esse trabalho de crescimento espiritual. Diáconos como agentes da integração de novos membros. Nós já temos uma remessa de livros que chegou do John Piper, For Your Joy, que é para a sua alegria, e aos poucos nós vamos implementar, junto com a diaconia, os novos, seja eles visitantes ou novos membros, vão receber como forma de acolhimento esse livro, que vai dar acesso às informações básicas da nossa doutrina e também a intenção da igreja no cuidado dos membros, tá? Diáconos como, prática da hospitalidade cristã como marca do cuidado intencional. Então, a hospitalidade, o recebimento, a forma como a gente trata, desde a primeira vez, aquele que está visitando, ou como o pastor Leandro já fala, às vezes você não sabe quem são os membros, muitos são novos, muitos são recentes, mas chegue junto, numa mesa de comunhão, que após o culto, hoje, por exemplo, vai ter um almoço, uma oportunidade de chegar, eu nunca vi você aqui, e poder cumprimentar, dizer seu nome, dizer se faz parte de algum pequeno grupo, e poder chamar ele para poder participar, esse é um exemplo também. O propósito do Projeto Soma é fortalecer a unidade e edificação da igreja, promover o cuidado integral dos membros, e desenvolver um discipulado consistente
e centrado na palavra de Deus. Como vai funcionar a estruturação, que é a treliça? Primeiro, diaconato. A diaconia vai trabalhar no cuidado físico e material. Como? Eles vão ser responsáveis pelas visitas regulares a cada membro, e vocês vão entender logo mais como. E o conhecimento da membresia, conhecer por nome, saber quem é, saber como passa de fato toda a sua rotina, o seu cotidiano, e se sentir e ser parte disso. E essa atuação vai ser sob a facilitação do ministro administrativo para a organização de escalas, e aí entra também o pastor Jailton nessa responsabilidade desse cuidado da diaconia, atendendo cada membro. O pastorado / presbiterato vai ser onde vai trabalhar o cuidado espiritual e o discipulado. Vão ser responsáveis pelo ensino e pelo crescimento espiritual dos membros pelo discipulado. Liderança de pequenos grupos. Então, esse pastorado / presbiterato, eles vão ser os líderes de pequeno grupo. É onde o pastor está trabalhando já com esses irmãos para chegar nessa função. Então, eles, além de exercer a liderança de pequenos grupos, também vão ter visitas pastorais intencionais no estudo bíblico, por exemplo. E a atuação vai ser também sob a facilitação do ministro administrativo. E aí vai ser agora nosso entendimento de como a gente vai fazer para atender toda a membresia. Hoje, nós somos 463 membros. Então, a gente tem a Grande Goiânia, dividida em 7 regiões. A Grande Goiânia vai contemplar cidades próximas, como Senador Canedo, Aparecida de Goiânia. Então, a gente dividiu em 7 regiões. O mapa já está na secretaria, a gente vai moldurar. Então, todos os membros vão ter acesso a esse mapa lá na secretaria. E cada região vai ter um diácono responsável, ou mais, e também um pastor / presbítero responsável. Pequenos grupos serão a base de cada região para o ensino e discipulado para atender integralmente a membresia. Então, essa visita escalonada de toda a membresia vai ser sob a supervisão do pastor Jailton e dos pastores / presbíteros. O acompanhamento vital de toda a membresia para fortalecimento na fé e crescimento na graça de Cristo. E reuniões periódicas entre diáconos e pastores / presbíteros para avaliação e ajustes constantes desse projeto para o bem da igreja. Sobre a divisão geográfica, a gente já separou baseado na última atualização do cadastramento. Nós já temos aí um novo sistema que nos deu essas informações. No total, a gente está aqui com a região centro em tela, mas no total temos 291 casas de membros. 291 casas de membros. Se você está no processo de membresia, ainda vai entrar, vai mudar esse censo, mas a ideia é que nós já temos essa base, 291 casas de membros. Na região centro, nós temos 72 casas, e temos 2 pequenos grupos, e vamos ter diáconos responsáveis para poder atender a visita. Na região leste, a gente começa aí para o leste universitário, até Senador Canedo, 21 casas, um pequeno grupo, também um diácono para poder ser responsável. Região norte, nós temos 22 casas. Região norte a gente pega, começando por Negrão de Lima, Santa Genoveva, e vai subindo. Um pequeno grupo e um diácono também responsável. Região noroeste. A região noroeste temos 29 casas e um pequeno grupo. Região oeste, 34 casas, um pequeno grupo. Região sudoeste, 42 casas, 2 pequenos grupos. E a região sul, setor Bueno até Aparecida, 71 casas, 2 pequenos grupos. Então, esse projeto Soma, que é um chamado para que a igreja viva em santidade, viva em comunhão, refletindo a glória de Cristo, possa ser sempre fundamentada nas Escrituras. E assim a gente possa buscar edificar o corpo coeso e fiel ao Evangelho,
como o pastor já adiantou, o soma é o derivado grego para corpo, que expressa a nossa unidade em Cristo, crescendo juntos até a estatura da plenitude dele. Que Deus nos capacite para essa missão, que é nossa, para a glória dele sempre. Amém. Muito obrigado, Mateus. Você consegue nos dizer quantos membros nós temos no bairro de Campinas? Não vai lembrar? Só em Campinas são cerca de 24 membros e 13 casas. Olha aí, nós somos 463, apenas 24, né? Quer dizer, muitos já estão fora daqui. Eu quero dizer a vocês, quando vi o Mateus falando sobre isso me queimou. E os primeiros passos práticos, ele juntamente com o pastor Jailton, vão começar em breve a se reunir com os líderes dos pequenos grupos que já temos, para num segundo momento nós chamarmos aqueles lares que desejariam abrir a porta para um novo pequeno grupo. Nós queremos treinar você para ser um líder. Não necessariamente o líder será um presbítero, mas todos os grupos serão supervisionados, cuidados por um pastor, presbítero, assistido por diáconos e tudo mais. Eu penso que com isso nós temos a capacidade de alcançar Goiânia, região, com o Evangelho de Cristo, para salvação de almas e muito mais. Nós já tínhamos começado a usar o material que o Defesa do Evangelho publicou, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Paul Washer. Nós podemos intensificar a utilização dele como ferramenta para se ganhar pessoas para Cristo, os evangelistas que vão trazer à luz. Quando ficar pronto o curso de membresia, que a gente vai começar a gravar as aulas em breve, a apostila que você vai ter, você vai poder usar para discipular quem quer que seja, muito indutivo, muito fácil. Porque nós queremos fazer de cada membro dessa igreja um ministro, um sacerdote agindo para ganhar pessoas, edificar pessoas para a glória de Deus. Essa é a expressão de uma igreja saudável. Então, o Colistete continuará trabalhando em cima dos desenvolvimentos práticos disso. Isso foi apenas para você entender como nós estamos começando a pensar essa treliça que vai abarcar tudo. Tá certo? Qualquer sugestão, qualquer desejo de participação mais direta, procure um Colistete.